falando aqui de alguns tópicos que eu acho que é importante, ahm, também dar só aqui algumas dicas de como é que eu acho que possa ser interessante vocês fazerem algum tipo de conteúdo ou estrutura num contexto de um CV. Obviamente que vocês estão numa fase em que não têm grande experiência profissional, o que faz com que tenham de ter aqui uma informação, digamos, mais reduzida, porque não estão aqui com 10, 15, 20 anos e, portanto, a vossa experiência, a vossa fase académica conseguem agregar e, neste caso, uma página é mais do que suficiente, ok? Portanto, eu aconselho a que vocês tentem ter aqui determinados templates que consigam agregar toda a informação numa única página e, começando então aqui na própria estrutura. A verdade é que, pronto, a primeira coisa que nós vemos, não é, é os dados pessoais. Portanto, normalmente um recruiter vê o CV de cima para baixo e, portanto, a primeira coisa que nos chama a atenção realmente são aqui os dados pessoais, que inclui então aqui o nome. Eu gosto também de ver a informação da data de nascimento, simplesmente aqui de uma justificação de, eventualmente, vocês, se tiverem, pronto, numa fase, seja metem só o curso ou metem apenas o nome da licenciatura. Às vezes não colocam datas, não colocam se estão a acabar ou não, e nós com a data de nascimento pode ser aqui uma informação que também nos vai dar aqui alguma perspectiva, se vocês têm 18 anos, se têm 19, se têm 21, 22, dá para perceber mais ou menos se estão numa fase final ou se ainda estão numa fase inicial, por isso pode ser aqui uma informação de complemento interessante. Depois, obviamente, dados que nós temos de ter acesso, que é o e-mail, pelo menos, e eu acho que o número de telefone é das coisas mais essenciais, porque apesar de vocês, e já vi CVs, ainda hoje vi um CV que não tinha número de telefone, o que é que acontece? Faz com que, se eu realmente quiser falar com a pessoa, eu tenho que mandar um e-mail. E ao mandar um e-mail, a pessoa pode não responder hoje, pode não responder porque não viu ou porque foi parar ao spam, e a pessoa está aqui em risco em não estar no processo de recrutamento. E portanto, a não ser que nós queiramos mesmo falar com aquela pessoa, nós realmente enviamos e-mail, mas pode existir realmente uma falha de contacto por parte da pessoa e há sempre esse risco. Portanto, o número de telefone é essencial vocês colocarem, mesmo que respondam, mesmo que depois recebam chamadas de dois uns, que pensem lá está o rapaz da Vodafone, a rapariga da Mel a ligar-me, mas a verdade é que pode ser uma oportunidade de emprego. Portanto, o número de telefone, apesar de ser uma informação ah, que é pessoal, mas é extremamente relevante num processo de recrutamento. Depois, o LinkedIn, acho que é também uma informação que é bastante importante. E depois aqui, eu diria que quem é mais técnico, o Git ou um portfólio, seja para quem está, por exemplo, em cursos mais criativos, em que tenham um blog ou que tenham um site ou o que quer que seja, portanto, podem partilhar aqui esse tipo de informação de projetos através de um link. E também acho que é muito importante é a localização, não a localização exata, portanto não tenho que partilhar a morada completa, porque isso sim é informação super pessoal e tenho que ter cuidado com o que partilham, mas a região, portanto se estão numa região, pode ser Lisboa, pode ser Braga, pode ser Coimbra, pode ser Aveiro, ou seja, dizerem mais ou menos em que zona é que vocês se encontram ou que têm disponibilidade para, também acho que é importante, imaginem, por alguma razão vocês estão à procura de oportunidades em Lisboa, mas têm casa em Coimbra, ou têm casa noutro sítio, ou no Porto, colocarem que estão disponíveis, ok, Lisboa barra Porto barra outra cidade, porque isso também permite que nós, recrutadores, ao vermos que estão numa localização que possa não ser tão perto, mas que vocês possam ter possibilidade de se candidatarem para uma localização mais longe, vocês no CV mostram que têm essa disponibilidade porque existe essa opção também. Portanto, pode ser aqui uma boa informação também para nós recrutadores. Depois, a foto, já falámos aqui, todos vocês então têm foto e ninguém aqui só pôs a foto. Portanto, sim, eu também concordo. Acho que a foto é das coisas, se calhar, mais essenciais numa perspectiva de personalização e também mais pessoal, no contexto. Nós vemos um currículo e nos lembrarmos de uma cara, seja porque, imaginem que nós nos tivéssemos aqui encontrado a alguma feira e que vocês se candidatam, posso não me recordar do vosso nome, mas se vocês tiverem lá a vossa foto, provavelmente aquela cara não me é estranha, porque eu já estive em contacto com vocês, portanto, aqui a foto torna o CV realmente mais personalizado e pessoal.
Depois entramos aqui numa fase, então, já depois dos contactos, que é sempre importante, eu diria que se calhar muito importante na vossa fase de carreira, que é um texto de introdução, no sentido de que vocês não têm experiência profissional, ou até mesmo não têm provavelmente uma informação clara se estão à procura de alguma oportunidade em particular, seja um estágio de verão, um estágio para tese, um estágio mesmo para começar a trabalhar, e o About Me serve exatamente para isso. Portanto, o About Me é quase que se fosse um texto, eu diria que um texto bastante resumido e sintetizado podem ser aqui 3 linhas se for uma coisa corrida ou bullet points, mas é uma coisa que vai dar a entender em que fase é que vocês se encontram. Imaginem que vocês realmente estão a acabar a licenciatura, estão a acabar o mestrado, ou ainda estão no terceiro ano e que vão fazer mestrado e que procuram aqui uma oportunidade de estágio de verão, para fazer a tese porque estão no primeiro ano de mestrado, ou porque estão à procura do vosso primeiro emprego porque entregam a tese ou terminam a licenciatura. Na altura X, que eu acho que é das coisas mais importantes também é vocês dizerem mais ou menos em que altura é que vocês podem estar à procura de oportunidades a partir de setembro, a partir de novembro, e que tipo de áreas é que vocês estão à procura. Eu acho que também é muito importante. Portanto, se já tiverem aqui uma via de uma área em particular, ou uma coisa mais genérica, ou listar aqui um bocadinho 2 ou 3 áreas que vocês têm interesse em trabalhar, e eu diria que essa é realmente a informação que nós queremos ver no About Me. Não tanto uma coisa que acontece regularmente é vocês colocarem que são pessoas muito comunicativas, muito proativas, muito líderes. Portanto, normalmente esse tipo de clichês que acontece muito vocês colocarem, eu diria que a informação que vocês podem meter na parte das soft skills, portanto, aqui o About Me é muito à base da apresentação e de, ok, eu estou a acabar ou não estou, eu estou à procura deste estágio. E até podem tornar aqui um bocadinho mais personalizado para a vaga que estão a candidatar, o porquê do Technology Growth, e porque é um estágio de verão na Accenture. Portanto, dar aqui também a entender que estão a candidatar-se realmente para aquela vaga, para aquela empresa. Portanto, também é das mensagens que eu quero transmitir, é que vocês tentem personalizar ao máximo o vosso CV, e a personalização não é só pensarem na vaga, mas sim, ok, porque que aquela empresa me faz sentido. Depois entramos aqui na parte das hard skills, que é, digamos que a formação académica, e então basta colocarem qual é que é o curso, em que ano é que estão e também aqui as timelines. Imaginem que começaram em 2023 e que prevêem acabar em 2026, ou que vão acabar a licenciatura, mas ainda vão fazer mestrado, colocarem aqui também uma previsão de mestrado a partir de 2025, ou até mesmo vocês colocarem na parte de término, imaginem que vocês só vão terminar em 2026 ou 2027, colocarem um ano, mas se terminarem este ano, 2025, colocarem também então entre parênteses um mês em que vocês vão realmente entregar a tese, porque isso também é informação. Uma coisa é vocês terminarem agora em maio, outra coisa é terminarem em dezembro. Portanto, mesmo que seja 2025, são alturas muito diferentes, e por isso é muito importante que vocês coloquem exatamente o mês que vocês estão a prever terminar, ok? Depois, também aqui na formação académica, eu dou muito a dica de vocês, por exemplo, colocarem projetos ou até mesmo cadeiras que vocês possam ter aqui algum destaque. Imaginem que se estão a candidatar para uma vaga. Vou dar aqui para o ar uma área de contabilidade. Eu sei que a maior parte de vocês é de engenharia biomédica, mas imaginem que vocês estão à procura então aqui de uma área em específica, seja mais na área de tecnologia, seja uma área mais de investigação. Colocar então quais é que foram as cadeiras que foram de encontro a esse tipo de interesses. Portanto, se vocês têm interesse em trabalhar com Machine Learning, por exemplo, ou com AI, que tipo de cadeiras ou projetos é que vocês tiveram dedicados a esse tipo de áreas de interesse? Portanto, juntar os interesses ao vosso conhecimento, às cadeiras e projetos que vocês tiveram aqui envolvidos. Portanto, na formação académica, por bullet points, colocar então, podem até, se tiverem mais do que 1 ou 2 projetos, ser os projetos um bocadinho abaixo da parte da formação académica para ter algum contexto, mas se for uma coisa curta, conseguem colocar numa linha ou duas. Eu diria que podem colocar então na parte da formação académica, no mestrado ou na licenciatura, e então 2 ou 3 cadeiras que possam ir de encontro a esse tipo de áreas de interesse. Também é uma dica que eu dou, também para dar informação sobre aquilo que vocês sabem ou que vocês estão à procura de vir a trabalhar para ganhar mais expertise. Então, depois aqui entramos. Eu diria que na parte da experiência profissional, ou seja, imaginem que vocês fizeram algum tipo de estágio,
Se vos perguntar, o facto de vocês terem, imagina, terem feito um part-time ou terem feito uma apanha da pera rocha ou terem ido 2 ou 3 meses para a França para a apanha do tomate, vocês consideram isso como experiência profissional? Ninguém sabe? Mas se calhar posso falar. Não sei Força. se colocaria como experiência profissional ou Uhum. pronto, uma aba para outras atividades ou Uhum. algo do género. Não sei se, por exemplo, se eu me estivesse a candidatar a uma vaga, vamos supor que para a Accenture, se calhar não fazia muito sentido verem que a minha experiência profissional foi, pronto, esse género de trabalhos. Então, a pôr, acho que colocaria noutra aba e na experiência profissional podia pôr outros estágios ou pronto, outras iniciativas em que estive envolvida, não sei. Certo. Ah, sim, totalmente válido. Agora, a minha opinião é que eu acho que, imagina, vocês não tendo experiência profissional na área, eu acho que vocês podem considerar como experiência profissional, porque são experiências que realmente vocês tiveram aqui algum contexto, pronto, em que tiveram que trabalhar e ganharam dinheiro, ou tiveram mesmo experiência só para trabalhar no verão. Portanto, eu acho que isso, eu diria que podem considerar na vossa fase de carreira como experiência profissional. Agora, se vocês tiverem estágios que vão de encontro, ao tipo de carreira que vocês estão à procura, seja um estágio curricular, um estágio de verão, um estágio, de 6 meses, ou de 9 meses, profissional, isso sim é realmente então mais o dito, a dita experiência profissional. Portanto, já vai de encontro, ao vosso início de carreira. Portanto, aí sim eu já daria mais prioridade a que vocês colocassem essa informação e depois até podem colocar essas informações dos part-times ou do que é que fizeram no verão, para uma categoria que podem chamar, atividades extra, ou também, até podem colocar, se virem cá alguma oportunidade que vocês tivessem envolvidos durante um ano, ou até mesmo, lá está, meia dúzia de meses, mas que, não seja essa a primeira informação, mas sim os estágios que vocês fizeram, dentro da área, ok? Portanto, aqui eu diria que colocarem um título, colocarem as datas, colocarem também bullet points, o tipo de funções que vocês tiveram neste tipo de experiências, é super importante também para nos dar algum contexto, ok? Pronto. Depois, aqui as atividades extracurriculares, caso vocês tenham se envolvido em associações, voluntariado, façam parte de alguma organização, seja escoteiros, bombeiros, fizeram parte do futebol, e tiveram aqui durante 10 anos, a jogar, ou outro tipo de experiências. Portanto, eu acho que depois aqui já entra, a vertente do que é que vocês fizeram fora da formação académica. Portanto, isso também é informação que nós sempre valorizamos, que tipo de experiência é que vocês tiveram. Claro que se vocês só se dedicaram ao curso e esse foi o objetivo, também está tudo bem com isso, mas, também, se tiverem aqui algum hobby que possa ser interessante para vos complementar, eu acho que é sempre interessante vocês colocarem. Depois aqui entramos nas categorias, seja na parte das línguas, o português, obviamente, nativo, seja o inglês, que é fundamental hoje nos nossos no nosso dia a dia. Portanto, outra língua que vocês tenham aqui alguma fluência, também já dou nota que tudo o que é, informação de línguas, vocês devem colocar entre dois tipos de categoria, que é o fluente, o intermédio, o básico, ou, os níveis realmente, oficiais, que é o B2, o C1, o C2, o B1. Pronto, eu acho que é por aí. Agora, muitas vezes as pessoas metem, estrelinhas, ou metem, de 1 a 5, ou tipo uma barra. Isso, normalmente, esse tipo de informação é um bocadinho difícil de ler e perceber realmente o nível da pessoa. Portanto, mais vale serem, diretos, e ok, se realmente tem uma fluência intermédia, colocarem isso, até porque depois vocês vão passar por processo de recrutamento onde fazem aqui os testes de inglês ou de outra língua, e portanto aí também vai ser dito o vosso nível. Mas caso não saibam se é B2, se é C1, tentem fazer algum teste de diagnóstico, uma coisa só para vos dar alguma base. Nós não temos que saber exatamente, na altura em que vemos o vosso CV, o vosso nível oficial, porque vocês podem não ter estado numa escola, não devem ter feito algum exame, não é obrigatório,
mas pelo menos ter alguma noção se o vosso inglês ou outra língua é fluente ou não, portanto, e essa informação é o que deve estar lá clara, pronto. Ahm, Outra coisa que também dou nota é tudo que seja abaixo de B1, portanto, estamos aqui a falar do básico, ou o A1, o A2, o B1, mesmo o B1 já podem colocar, mas já é um bocadinho arriscado. Eu não vos aconselho no sentido só porque vocês querem encher, porque tiveram, vamos imaginar, há muita gente que coloca o francês e coloca básico. Provavelmente deve ter sido aquele francês que toda a gente teve no nono ano, mas se falarmos em francês com a pessoa não sabe falar, portanto. Já é muito arriscado vocês colocarem básicos porquê? Porque a informação que nós, apesar de vermos, não é informação relevante porque vocês não sabem falar a língua. Portanto, só há uma forma de vocês justificarem que têm o A1, o A2 ou o B1, que é por alguma razão vocês estão a estudar para melhorar e estão realmente a prepararem-se para um nível a seguir. Imaginemos que vocês metem lá alemão A1 ou A2. Nós podemos não dar muita importância, mas se tiverem lá um contexto que estão a estudar para melhorar para o B1, e que o objetivo também é ter aqui um contexto de projetos em alemão, irem para um dia, se calhar, ter essa abertura de ir para a Alemanha. Portanto, isso é a justificação do porquê de vocês estarem ainda em níveis iniciais, porque o objetivo é aprenderem para evoluírem, com um propósito, não simplesmente porque já não se lembra porque tiveram um francês no oitavo ou no nono ano, ou porque fizeram meia dúzia de coisas no Duolingo. Portanto, isso Olá, é. eu estou bem. Olha, eu saí agora das aulas, estou agora no carro. Alguém está em unmute. Ok. Pronto, então, estava aqui a falar da questão das línguas. Se tiverem alguma dúvida, força, estejam à vontade em perguntar, está bem? Depois, aqui a componente das competências, seja as ditas hard skills, imaginem que vocês então têm aqui a parte da aprendizagem de alguma linguagem de programação, seja o Excel, seja outro tipo de ferramenta que vocês aprenderam, colocarem então a lista de conhecimentos de ferramentas que vocês sabem, ou linguagens, e também podem colocar aqui o nível de fluência que vocês têm nessas linguagens, sejam estão mais à vontade com o Python, ou com o SQL, ou com o Java, ou que de todo não têm, porque só tiveram uma cadeira e que nem se lembram bem, e portanto meterem lá iniciado ou iniciante. Depois também as soft skills. Eu diria que toda a gente mete aqui os ditos clichês da comunicação, do team player, etc. Eu acho que vocês devem ter um bocadinho de cuidado com essa parte, porque é o que está aqui na última frase. Tem que ter sempre uma explicação para isso, ou seja, vocês têm que sempre justificar, ok, se vocês têm uma boa comunicação ou porque têm lá liderança, onde é que vem essa liderança? Foi porque vocês estiveram em alguma organização em que tiveram que liderar duas, três, 10 pessoas numa associação, seja porque vocês fizeram parte de futebol e foram capitães de equipa durante anos, seja por outro tipo de justificação, não é só lá por colocar no sentido de que vocês foram chat GPT. Quais é que são as 10 tendências de competências para o ano 2025 e que fizeram copy-paste? Portanto, tentar justificar porque é que aquelas competências vão de encontro à vossa personalidade, ok? Também o outro lado da moeda, que é o que vocês não devem fazer. Nunca mentir. Porquê? Porque as empresas hoje em dia, no processo de recrutamento, quando vocês avançam para as entrevistas e até mesmo para quando já. Isto acontece mais quando entram para a vaga, ou seja, fazem-vos uma proposta e vocês aceitam. Entre o período da proposta até vocês entrarem, há uma coisa que é o background check, que é uma entidade externa que vai fazer a validação dos vossos dados. E isto significa se realmente vocês estudaram naquela universidade, se tiraram aquele curso, se tiverem experiência profissional, se tiveram a trabalhar naquela empresa. Portanto, não convém dar a mentir ou a esconder informação porque realmente não é informação relevante. Por isso, eu aqui seria o mais honesto possível, explicar os contextos, mesmo que vocês tenham algum receio, porque tem que ser o mais honestos para nos explicarem o porquê daquelas situações. Portanto, depois aqui também, eu diria que terem demasiada informação é também às vezes uma red flag, porque às vezes podem colocar CVs com 5 10 páginas, ou até mesmo já 3 páginas, já é um bocadinho extenso, porque metem lá todo o tipo de informação e para vocês terem a noção,
eu tenho que ler um CV em 10 segundos, porque eu tenho que tirar o máximo de informação possível de uma forma direta. Se vocês tiverem 3, 4 páginas, eu se calhar vou ler um terço do vosso CV, porque vou querer procurar aquela informação que eu realmente estou à procura, e mesmo que esteja lá muita informação interessante, eu não vou estar a perder assim tanto tempo, tendo em conta, lá está, que vocês não têm a dita experiência profissional, porque uma coisa é ter alguém que já está há 5 ou 10 anos no mercado e eu tenho que perceber exatamente o que a pessoa fez, mas outra coisa são vocês que estão numa fase académica, portanto, mesmo que tenham muitos projetos interessantes, eu diria que é tentarem simplificar ao máximo e tentarem priorizar a informação do que estarem a colocar várias informações, a não ser numa situação, e eu já vos vou explicar em que sentido. Depois, vocês também vão ver aqui alguns exemplos do que é. Às vezes você vê que as pessoas até podem ser muito boas ou até tinham um perfil muito interessante, mas porque não fizeram um CV à medida ou adequado, porque teve muita pouca informação, estes CVs não avançaram, portanto, aqui os CVs eu diria que é 50% de um processo de recrutamento e por vocês têm que ter aqui essa digamos que têm que despender desse tempo para fazerem um bom currículo. Depois, às vezes, há pessoas que metem todas as posições imagináveis, porque fizeram parte do núcleo, fizeram parte e tiveram lá em 5 ou 6 posições, fizeram parte da queima das fitas, fizeram parte da ANEP, fizeram parte do Encontro Nacional, etc. E fizeram tanta coisa que depois, lá está, se perguntarmos à pessoa o que é que realmente fez, a pessoa pode não dar aqui um contexto, se calhar, tão específico, porque fez tanta coisa que se calhar não se dedicou a 100% àquele tipo de desafios e, portanto, aqui a justificação de que eu cheguei a presidente da ANEP, mas a verdade é que pouco, ou, se calhar pouco sumo aquela responsabilidade teve. Isso também não é só porque vocês foram presidentes que significa que são mais do que alguém comparativamente com outros alunos, não, é mais perceber porque é que aquela vaga, naquela responsabilidade foi importante para aquela pessoa, porque ok, quais é que foram os desafios, quais é que foram os resultados que a pessoa atingiu, que tipo de dinâmicas é que esteve envolvida, e sim, é o que nós procuramos mais do que saber se a pessoa foi presidente ou vice-presidente ou staff de algum tipo de organização estudantil, nós queremos é saber exatamente o que é que aquilo representou para a pessoa, ok? Depois, terem cuidado com os erros gramaticais. E aqui já dou a nota que CVs, em princípio, sempre em inglês, ok? Também porque é a língua universal, portanto, tentarem sempre que o CV seja em inglês. Também, se forem ter em português, também não há problema nenhum, não é por aí, mas nós preferimos ver CVs em inglês. E lá está, aqui os erros gramaticais também demonstram falta de cuidado, falta de brio e também terem esse cuidado, porque também pode ser aqui um motivo de, ok, pode não ser a pessoa certa porque teve este descuido. Claro que não é por um erro que vocês não avançam, não é isso que nós estamos a dizer, é só terem cuidado à parte técnica ou gramatical da informação. Depois, às vezes perguntam-me, eu tirei um certificado da British, fiz uma formação em alguma plataforma, isso deve estar no CV? Não. Basta colocarem o nome e eventualmente a entidade certificadora. Caso seja necessário, nós vamos pedir, ou essa entidade externa que é do background check vos vai pedir. Portanto, coloquem sempre os certificados, os diplomas, de forma digital prontos para serem partilhados. E aqui, por exemplo, o que acontece é, se imaginem que vocês estão a acabar a licenciatura, mas ainda não acabaram, por alguma razão para o estágio de verão ou para outro tipo de estágio em que estão ali numa fase intermédia. Qual é que é a vossa última fase académica? Neste caso, caso não tenham licenciatura, é o 12º ano. Portanto, vocês têm que ter o diploma do 12º ano pronto, porque isso pode ser logo um motivo para vocês caso vocês não tenham a licenciatura, ou neste caso, mesmo que tenham a licenciatura, não tenham o diploma, uh, pode aqui haver motivo para avançar, neste caso, uh, atrasar o processo, porque podem não entrar no dia 1, têm que entrar no dia 7, porque até ao dia X não conseguiram partilhar esse diploma. Portanto, já dou a nota, coloquem os vossos diplomas académicos, o mais recente que tiveram, prontos para serem partilhados. Depois, também aqui a parte do design, vocês terem cuidado da forma criativa que
metem no CV, às vezes há CVs que parece uma cobrinha, ou que tem muitas cores, ou que tem. Pronto, eu não estou aqui a fazer o códex do Código Da Vinci, portanto vocês têm que ser uma coisa direta, personalizada, mas que tenha aqui realmente algum destaque, mas também terem cuidado também à parte do design. Depois, esta parte dos clichês também já falámos, do porquê uma boa comunicação, porquê bom líder, porquê. ahm, que têm esta personalidade ou aquele tipo de competência, é sempre na ótica da justificação. Depois, ter um ou dois CVs, é nesta perspectiva que eu estava a falar, que era terem um CV mais extenso, ou o CV dito técnico, que é o CV com mais informação sobre os projetos ou sobre a vossa fase académica. Porquê? Porque aqui já entra para se calhar a parte do AI. E há empresas que podem utilizar o AI como complemento e se vocês tiverem informação muito resumida, estruturada, se calhar o AI vai-vos dar uma nota, se calhar não tão positiva. Pronto, by the way, nós na Accenture é tudo ainda olho humano, portanto, nós gostamos de CVs personalizados, mas pode haver outra empresa em que na primeira fase de candidatura você tenha primeiro um chatbot ou um AI que vai ler os CVs e vai comunicar essa informação para os recrutadores. Portanto, vocês convém saberem como é que funciona o processo de recrutamento daquela empresa para, ok, deixa cá perceber se eu tenho o CV dito Europass ou o CV mais Canva, que é o personalizado, ou do tipo template. Portanto, é este CV dito técnico versus o dito personalizado de uma página. Tem que ter sempre duas, porque aí vos vai ajudar. Ok, faz mais sentido para esta empresa este tipo de CV ou para outra empresa outro tipo de CV. Ok? Até agora, perguntas, caso tenham, força. Ok? Ok. Aqui há alguns exemplos de CVs que não passam. Esta pessoa, pronto, praticamente não colocou informação quase nenhuma, disse que meteu aqui que trabalha como content reviewer, mas não disse se estudou, se não estudou, se tem experiência, se não tem experiência. Aliás, diz que tem experiência, mas não diz onde e em que empresa e o que é que fez. Basicamente só colocou essa frase, aqui as línguas que fala, ok, deixa ver se bate. Ah, e realmente são CVs que, da nossa ótica, mesmo que a pessoa seja uma excelente content reviewer, não vai passar. Um CV aqui ligado ao vosso curso, aqui Engenharia Biomédica. Convém uma pessoa que realmente tem aqui Engenharia Biomédica no técnico, mas é praticamente um CV em branco. Não diz quando é que vai terminar, o que é que fez, o que é que não fez. Meteu aqui que fez parte do núcleo, mas não tem propriamente informação praticamente nenhuma. Até podia ser o melhor aluno de Biomédica, mas é um CV que não passa. Aqui também uma forma curiosa, porque nós rimos bastante quando vimos aqui o Customer Care na frutaria José Carlos, portanto, uma pessoa que trabalhou aqui na frutaria e que realmente, pronto, meteu aqui este título de Customer Care. Isto foi só numa ótica, pronto, não é que a pessoa não tenha passado, não é isso, mas é a mais por piada, pronto, que ao traduzir aqui, para trabalhar no balcão, meteu Customer Care para tornar mais chique a coisa. Pronto. Este também é o meu CV, caso vocês tenham aqui algumas ideias. Eu coloco o CV, por exemplo, eu não tenho o About Me, porque o meu currículo em si já é muito dedicado ao tipo de experiência e ao que é que procuro, porque é até trabalhar nessas áreas de recursos humanos. Tenho aqui por bullet points o que é que eu fiz em cada uma das posições. Tenho aqui a parte académica, obviamente, tenho aqui os clichês também das soft skills, mas eu consigo justificar. Aqui a língua, neste caso é o inglês, essencialmente, e depois então as technical skills, que tipo de ferramentas é que eu usei, e depois também uma pequena parte pessoal, que é o facto de eu também ser ainda escoteiro e que ainda continuo, e portanto também é algo que eu gosto sempre de dar aqui como nota. Por exemplo, eu tenho esta parte tipo estilo quadro, ou seja, moldura. Porquê? Porque neste caso, por exemplo, está vermelho. O que é que acontece? Isto também pode significar personalização. Em vez de eu, por exemplo, estar a candidatar com CV com poucas cores, neste caso, obviamente, que poucas cores é o essencial, mas eu diria, por exemplo, até pôr aqui uma tela a preto, imaginemos, ou cinzento. Se eu puser aqui a cor, por exemplo, vermelha, até pode dar aqui um destaque, por exemplo, para empresas que tenham o brand vermelho, seja, por exemplo, uma Vodafone, ou uma outra empresa que tenha o vermelho. Se colocar a laranja, paga Alp, etc. Portanto, eu tento personalizar
o meu CV à empresa e depois também aqui no Ensino vão ter que isto, de colocar o nome da vaga que me estou a candidatar, porque isso também torna mais personalizado aqui o meu currículo. Por isso, tudo isto conta como destaque, porque um recrutador gosta sempre de ver um currículo que seja que tenha motivação para aquela empresa, para aquele tipo de vaga. Por isso, um CV genérico tipo Europass, vocês não conseguem fazer esta personalização. Portanto, por isso é que eu não gosto nada de Europass ou CVs com muitos templates, lá está, com uma informação que nós não temos grande interesse em saber. Por exemplo, o Europass tem lá a comunicação, a oralidade, a escrita nas línguas. Não temos que saber tudo isso, basta saber o nível geral. Portanto, daí eu não gostar também muito do Europass, depois tenho de logo tornar aquilo quase em 2 páginas. Portanto, um CV personalizado, estilo Canva, é o mais, diria, aconselhável. Pronto, depois tenho aqui a parte do LinkedIn, mas falando um bocadinho mais das entrevistas. Pronto, o LinkedIn, by the way, super importante, começarem a adicionar as pessoas que vocês vão tendo aqui como contactos, seja eu, seja alguém das vossas áreas, porque depois, para além do CV, é o engagement que vocês fazem até à procura daquela posição. Imaginem, mesmo que vocês estejam no primeiro ou no segundo ano, ou até no terceiro, e ainda vão para o mestrado, a vossa carreira começa desde ontem, ou seja, o facto de vocês começarem a criar um bom LinkedIn com as pessoas, os vossos colegas, os vossos professores, pessoas que vocês conhecem em eventos como este, seja feiras de emprego, seja os bootcamps da Bagma, tudo isso é forma de vocês começarem a criar emprego, a criarem aqui uma relação. Porquê? Porque, vocês terem noção, eu tenho 800 candidaturas para os estágios de verão. O que é que acontece? Eu, se calhar, vou dar mais ênfase às pessoas que eu sei quem é que é aquela pessoa porque esteve comigo na Feira X, porque esteve no Open Day da Accenture, porque fez parte de alguma iniciativa, e vocês, para terem essas iniciativas, é estarem no LinkedIn, é acompanharem pessoas como eu que vou partilhando oportunidades, como partilhando eventos, como partilhando situações que vocês podem se envolver dentro da Accenture, e isso tudo é caminho para que vocês, ok, estiveram presentes. Podem-me depois mandar mensagem, olha João, estive presente neste evento, falei com a pessoa X, gostei muito de conhecer, estou muito entusiasmado para um futuro ter uma oportunidade e depois quando chegar a oportunidade, agora sim estou à procura de um estágio para este tipo de vagas, há alguma possibilidade de me integrar. Portanto, isso sim é fazer carreira. Portanto, depois, para além do CV, é o engagement que vocês criam com os recrutadores, com as pessoas das áreas, porque é isso que vai fazer a diferença no destaque no meio de 800 CVs. Portanto, por isso vocês têm que arranjar a mesma forma, não é só, ok, eu acabei o curso, vou-me candidatar, eu por ser de engenharia biomédica, ou por ser engenheiro X, ou por ter este curso, que eu estou confiante porque vou arranjar emprego. Até podem arranjar, a questão é, vão arranjar para a empresa certa, na vaga certa. Isso já é diferente, portanto, vocês têm que planear o vosso caminho desde o primeiro ano, o segundo, terceiro. Portanto, o mais cedo possível, não é só quando estiverem, ok, agora sim estou à procura de trabalho e vou ver o que é que tenho. Depois tem N empresas, N posições, ou se calhar nem têm noção, e esse trabalho já tem que ser feito desde o momento em que vocês estão a estudar. Ok, CV, LinkedIn, a pessoa partilha com vocês a vaga e vocês estão numa fase de entrevista, o que é que vocês têm que ter cuidado? Conhecerem, então, aqui a audiência, neste caso, quem é a pessoa que vos vai entrevistar. Claro que vocês podem receber uma chamada telefónica que não sabem o contexto e a pessoa diz: Olha, candidataste aqui para a vaga X e tu, ok, sim, 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 candidatei-me, não tenho que conhecer a pessoa nesse momento porque vocês não sabem se vão ser contactados ou não, mas isto também é mais para na fase das entrevistas ditas técnicas, ou seja, quando vocês passam para uma fase em que já sabem que têm um agendamento de entrevista, saberem quem é a pessoa que vai falar com vocês, seja da RH, seja uma pessoa dos projetos, e isto basta ir ao LinkedIn, ver um bocadinho do histórico da pessoa, perceber o que é que ela fez, o que é que ela não fez, só para caso vocês tenham aqui uma conversa, ok, identificam-se, porque já sabem que a pessoa. Fez parte de alguma coisa, ou faz parte de uma função em que vocês têm muito interesse em um dia ambicionar chegar, e isto é que é conhecer o vosso entrevistador. Portanto, isso é uma parte. Depois, se estão a candidatar para aquela empresa, o que é que sabem sobre a empresa? Porquê uma Accenture? O que é que vos fez cativar sobre a empresa? Há pessoas que, por exemplo, nós ligamos e se candidataram e depois sabem lá porque candidataram-se
15 ou 20 vagas e depois perdem-se e nem sabem para que empresa é que mandaram e depois numa conversa ficam perdidos. Por isso, o que é que vocês têm que fazer essa preparação? O que é que sabem sobre a empresa? O porquê que a empresa é importante para vocês? O que é que vos cativou a nível de interesse? E depois saberem sobre a posição. Se candidataram para uma posição, o que é que sabem da própria posição? Pode ser uma posição até genérica sobre um programa de trainees, uma coisa assim muito que não tem muita informação sobre o tipo de função que vocês podem ter, mas isso pode ser motivo para perguntar. Eu sei que isto é um programa de trainee, só queria saber mais ou menos, sei que isto é, o programa da Accenture tem 8 semanas de formação e contrato de um ano, gostava mais era de saber o tipo de projetos ou o tipo de áreas a que eu realmente me posso candidatar, porque eu sei que a Accenture é uma empresa tecnológica e eu tenho interesse nestas áreas, faz sentido, não faz sentido, portanto, este tipo de questões e de bate-bolas é que nós gostamos de ter numa conversa com alguém que seja um aluno como vocês, por exemplo, numa entrevista. Depois é super importante que vocês preparem o pitch. O pitch é quando a primeira pergunta que nós fazemos é fala um bocadinho sobre ti, fala um bocadinho sobre o teu contexto académico, profissional. E vocês terem aqui um pequeno texto preparado de 2, 3 minutos. O que é que vocês fizeram? O que é que vocês gostam de fazer? Porquê daquele curso? Em que fase é que se encontram? Quais é que são as áreas de interesse e o que é que procuram, ok? Estão à procura de um primeiro emprego, este programa faz-me sentido, não faz sentido. Portanto, o pitch é algo que vocês têm que pensar que é representar o vosso presente, passado e futuro. O presente é estou a estudar, estou a acabar, o passado é porque este curso e o futuro é, ok, o que é que o curso me deu e que eu agora estou à procura de me especializar. Portanto, é este pitch que vocês têm que preparar para as entrevistas e depois sentirem um bocadinho o ambiente da própria entrevista, se for uma coisa mais informal, se for uma coisa mais dedicada, ok, agora vamos passar para o step de dinâmicas de grupo, vai ser uma entrevista com o CEO, vai ser uma coisa mais, ok, um painel de pessoas de várias áreas que vos vão conhecer, ou da própria equipa, futura equipa que vocês podem integrar. E isso vocês têm que perceber mais ou menos como é que funciona para também para se prepararem e para posicionarem, porque uma coisa é falarem para o CEO, outra coisa é falarem para alguém que esteja na área de recrutamento e que está a fazer a vossa validação. Portanto, a posição, a preparação é diferente. Portanto, tentarem perceber e sentirem esse ambiente. Depois, fazerem questões, super importante, não tem que estar ali a fazer N 50 questões, mas quando vos perguntam, tens alguma questão, alguma dúvida? Ok, então pode-me explicar um bocadinho sobre a cultura, sobre o que é que eu vou, como é que é um dia na empresa, como é que você está ou não, o que é que você acha da empresa, quantos anos é que está na empresa, o que é que você me pode dizer, porque é que isto é importante, pronto, porque é que aquele programa de formação, o que é que eu posso ganhar com aquilo, ou seja, tentei também ir percebendo, lá está, a nível tecnológico, o que é que aquela tecnologia pode ser realmente importante ou não a nível de carreira. Isto é mostrar motivação, isto é criar engagement. Portanto, às vezes há pessoas que dizem, não tenho questões nenhumas. Tudo bem, pode não ter questões, porque pode ter sido claro, não é isso que nós estamos agora obrigados a fazer questões, mas queria sempre aqui algum engagement para mostrar motivação, porque a pessoa ouviu, a pessoa, ok, com isto criou questões e fazer essas questões. Depois, também às vezes podem pensar, eu não tenho experiência, as empresas não estão à procura de pessoas júniores, mesmo que seja uma posição que peça 1 ano ou 2 anos de experiência, candidatem-se, porque pode até acontecer eles procurarem alguém como vocês, mesmo que não seja logo aquela posição que estão à procura de um júnior, mas nós, enquanto empresa, por exemplo, a Accenture, nós temos os programas de trainees em que não requer realmente experiência nenhuma, portanto, não tenham medo se não tiverem aquela parte técnica ou aquela linguagem ou aquele conhecimento, porque depois isso é na própria formação, é muito da vossa ambição e da vossa motivação. Ok, já ouviste falar desta tecnologia? Não, então faz aqui uma pesquisa em casa, ver se faz sentido ou não. Depois numa outra conversa, ok, estudaram, faz-me sentido, não faz sentido, quero muito aprender, porque depois passam por formações em sala de aula, porque passam por formações on the job, e isso tudo é importantíssimo aqui na parte toda das entrevistas. E depois perguntarem no final, ok, qual é que são os próximos passos. Vou ter mais alguma entrevista, vou passar por mais alguma fase que possa envolver alguma outra dinâmica. E não tenham medo de questionar quando é que vão ter o feedback. Estão à espera de que seja numa semana, 2, 3, porque vem o verão, porque vem o Natal, etc. Terem também essa consciência que às vezes as empresas podem não nos dar feedback muito em breve, porque pode abrir aqui um contexto festivo portanto, também questionar, ok, à partida só devo receber feedback depois desta fase ou não, também perceberem para depois vocês mandarem mensagem, olha,
ainda não obtive feedback, há alguma novidade, quando é que é esperado. Não tenham receio, claro, não tem que ser chatos todos os dias a questionar, mas se virem, ok, já passou uma semana, duas, não me disseram nada, deixa cá questionar, ok? Pronto, aqui também já estamos aqui a bater as 7, mas eu vou deixar de partilhar. Se caso vocês tenham questões, seja na parte das entrevistas, seja na parte dos CVs, força. Ou noutra fase, pode ser LinkedIn, quer que seja. Eu tenho uma pergunta por acaso. Existe assim alguma paleta de cores que eu recomendo? Porque é sempre daquelas coisas que eu fico um bocado na dúvida se estou a ser demasiado criativa, ou melhor, se estou a ser criativa ou se estou a ser demasiado arriscada e a cair no ridículo, talvez. É assim, não há propriamente uma palheta específica, eu acho que é terem um bocadinho que tem que ter atenção, não meterem três ou quatro cores, eu acho que uma ou duas cores é o suficiente, mas pode ser em estilo um bocadinho degradê, não é? Ou seja, um azul escuro, depois um azul claro, pode ser uma coisa assim mais tenue, mas não há uma palheta específica de cores que seja mais apelativa. É um bocadinho ter a consciência e depois, lá está. Por exemplo, se não candidatar para uma Accenture, utilizar um bocadinho o roxo, não o roxo em todo o CV, porque depois também torna-se agressivo, mas em alguns toques, pode ser na, nas posições, nos títulos, um bocadinho de roxo brincar um bocadinho com esse tema. Agora, duas ou três cores, de todos já, aliás, três, quatro cores, já é um bocadinho agressivo. Portanto, uma, duas, sim, brincar ali entre duas cores pode ser o que mais pode ser simples e apelativo, não muito mais do que isso. Depois também torna-se um bocado estranho. Ok? Ok, obrigada. Tenho outra questão que é, tinha mencionado que todos nós colocamos aquelas competências básicas que é trabalhar em equipa, sei lá, trabalhar sob pressão. Eu próprio tenho essas competências no meu currículo. Mas como é que então é mais importante não as formos todo ou como havemos a justificar ou só as encurtamos? Não sei. Podem deixar e colocar, é só às vezes vos questionarem, ok, tens aqui trabalho sob pressão. Dá-me um exemplo onde trabalhaste sob pressão. Às vezes as pessoas não estão à espera deste tipo de perguntas. Pois, trabalho sob pressão foi aqui neste contexto e às vezes baralham-se ou atrapalham-se todas porque colocaram, só porque lá está o que eu estava a dizer, Sim. metem no chat GPT 10 competências mais destaque para as empresas em 2025 e metem essas e às vezes nem sabem em que contexto é que aquilo pode ser usado. Portanto, se há situações da tua vida que tu claramente trabalhaste sob pressão, tens forma de justificar. Portanto, podes deixar, lá está como eu tenho. No meu CV também tenho de lá esses clichês, vá, mas eu consigo justificar sem pensar duas vezes, porque tem contextos, e se tu tens esses contextos, é fácil. Ok. Era essa a minha questão. Obrigada. Mais alguma outra questão que tenham? Pronto, aqui, enquanto se tiverem mais questões, força, vou só contar aqui uma pequena história que eu também gosto sempre de contar neste tipo de palestras. O CV, acham que é só esta página que vocês viram, as vossas páginas lá está, em A4, ou acham que o CV pode ser feito no tipo de formatos ou contextos? Caso não me estou a Assim. lembrar. Desculpa. Não, fala, Patrícia, diz. Ia dizer que não me estou a lembrar assim de outra forma de expor, porque acho que saber é aquilo que toda a gente pensa e faz automaticamente. É aquela página, não é? Que é o mais normal. Sei, Gabriela, não sei se ias dizer alguma coisa. Eu ia dizer que eu acho que já conheço a história, mas que pronto, não vou entrar por aí. Acho que para termos um CV que não seja pronto, o tradicional que nós conhecemos, acho que é preciso sermos muito, muito criativos e, Hum. pronto, e também adequarmos-nos pronto, e ser confiantes também naquilo que estamos a fazer. Mas eu até gostava de ouvir a história outra vez e tenho certeza que ainda há aqui meninos que não conhecem.
Eu não sei, às vezes eu faço estas sessões várias vezes, portanto, não sei se há aqui alguém que não conhece, mas eu também gosto sempre de partilhar, porque eu acho que é para também vos fazer pensar um bocadinho que o CV realmente pode ser mais do que uma página. E também terem um bocado de cuidado, porque eu também disse que vocês têm que ter atenção aos ditos designs demasiado criativos, mas o CV muitas vezes também é uma forma de espelhar a vossa criatividade ou até a forma como vocês chegam às empresas. Por exemplo, ainda ontem estava numa palestra com a Inditex a falar realmente deste tema dos CVs o rapaz da Inditex estava a dar o exemplo que recebeu para a Inditex, que faz parte, pronto, é um grupo de moda, de lojas, etc., de retalho, e que recebeu um vestido de uma pessoa que no vestido tinha lá o nome, tinha a experiência, etc. E que eles ficaram super entusiasmados em ter recebido aquele tipo de dito CV, não é? Porque não deixa de ser um CV, em vez de estar num papel, estava num vestido. Pronto, também na Accenture já nos aconteceu, eu era estagiário na altura e recebemos uma caixa de sapatos em que só lá tinha um sapato dentro na caixa. E nós ficámos assim muito confusos, que é que porque uma caixa com um sapato apenas, a loja tinha se esquecido ou houve alguma confusão. E olharmos realmente para o sapato, especificamente, de lado, tinha o nome da pessoa, experiência, formação académica, e nós, bem, isto é um saber de uma pessoa. De repente viramos o sapato para a sola e estava lá escrito: Eu já cá tenho um pé, o que é preciso para meter o outro? Ficámos todos impressionados com esta abordagem e até a diretora de Recursos Humanos começou logo: Eu quero conhecer esta pessoa. Pronto, eu tentei fazer isso para a Superboc, não resultou. Também fiz, também com ali com o Beirão, na altura, fiz pá, assim uma garrafa. Em vez de estar aqui o rótulo, estava o meu CV, pronto, e enviei para a Cobra, também não resultou. Mas, como veem, às vezes isto pode resultar ou não, este tipo de criatividade, mas para vos fazer também, às vezes, também pensar que às vezes não é só um CV para uma candidatura numa plataforma, às vezes pode ser só aqui uma forma também diferente. Agora também não digo para vocês estarem a mandar caixas de sapatos e vestidos para a Accenture, mas é um bocadinho a forma como vocês chegam e também se destacam, ok? Pronto. Não sei se realmente há aqui mais alguma questão que ainda queiram fazer. Então, pronto. Então, da minha parte, quero-vos agradecer mais uma vez aqui pelo convite e pela oportunidade e acredito que se calhar vou-vos encontrar em breve, espero eu, em algumas candidaturas ou alguns eventos. Portanto, foi um gosto partilhar este momento com vocês. Qualquer coisa já tenho o meu contacto. Muito obrigada, quero também agradecer-lhe novamente pela moderação e acho que foi mesmo muito interessante. E tendo em conta que eu estou estudante, agora a finalizar o mestrado, confesso que ainda consegui tirar assim algumas dicas úteis para esta nova fase. Portanto, obrigada. E também obrigada a todos os que estiveram presentes. Obrigado e até uma Ok, próxima então. se calhar só também agradecer a presença do João. Pronto, a ANEB já tem vindo a colaborar consigo em algumas iniciativas e pronto, aqui da nossa parte esperamos que continue aberto para isso. Gostamos muito e pronto, e obrigada pela sessão. Se calhar votos de um bom resto de semana e claro, também agradecer aos que estiveram aqui.